Olá, eu sou a Van e finalmente estamos aqui para mais um vídeo semanal. Demorou, mas chegou a retomada dos conteúdos de 2023. Eu já vou chegando. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, muito polêmico, que tem a ver com as estruturas pelas quais a nossa vida ela é baseada, as estruturas que constituem o nosso ser e o quanto que também é a partir do rompimento, da quebra dessas mesmas estruturas é que a gente consegue de fato se formar como indivíduo. Então tem um paradoxo aí e a gente vai tentar, explicar sobre tudo isso aqui hoje no vídeo. Bom, então vamos por partes. Primeiro a gente precisa entender que não existe um eu sem um nós, sem um outro. Nós somos seres totalmente dependentes quando a gente nasce como bebês e que a gente precisa então, a partir do contato com o outro, formar a nossa borda. É a partir do olhar do outro que a gente consegue se enxergar. É a partir do cuidado que a gente recebe desses outros, de cuidadores e cuidadoras que nós temos, é que a gente consegue também internalizar o que é cuidado. E esse outro, independente de quem ele seja, é um outro que está nesse lugar de cuidador, é um objeto. Dentro da psicanálise a gente fala sobre esse objeto e não é dentro de um conceito meio negativo do senso comum de objetivação. É um objeto, na verdade, porque é aquilo que não é o eu. Então eu entendo como algo que tá fora de mim. E aquele outro me dá esse contorno quando eu não tenho. Então esse eu social, esse eu relacional, ele existe até antes de um eu individual, o eu subjetivo, aquele eu que só eu reconheço, que só eu sou. Isso significa que tudo aquilo de repente que a gente compreende como nós, como eu, nunca é só o eu. Sempre tem outros e muitos outros envolvidos nessa construção. E a partir das relações, desses contatos, pela presença ou ausência desses objetos, pelo prazer e desprazer, por todas essas sensações, que nós, lá desde trás, vamos construindo recursos, ferramentas, modos, de sobreviver às nossas sensações de desamparo, de desprazer que a gente tem. Porque são sensações que a gente não tem ainda, capacidade ali, psíquica, porque são, enfim, sensações muito elaboradas. Então, para um bebê, não consegue entender que ele tá com fome e aí a fome dele não é suprida, porque existe um outro ali que, sei lá, tá no banheiro, tá tomando banho, tá fazendo qualquer outra coisa. E 1 minuto pode ser uma eternidade quando a gente fala de uma sensação de desprazer, de desamparo, quando a gente é muito pequenininho, quando a gente, não sentiu isso ainda. Então, tudo isso é muito forte, vai gerando muitas outras sensações e vai criando então esses caminhos para que a gente tente então fugir o tempo inteiro dessas sensações. Em uma tentativa de ter outros resultados e de se sentir então amparado, sentir o prazer, sentir as nossas necessidades ali supridas. É por sobrevivência, percebe, E a partir do momento então que a gente vai aprendendo esses recursos, quando eles dão certo, ou às vezes nem dão tão certo assim, mas que naquele momento tira, a sensação de desprazer, de desconforto, enfim, tira a dor, tira a gente daquele sofrimento, a gente então passa a repetir, a internalizar aquilo como então um mecanismo que a gente vai então ali reprocessar, a gente vai fazer de novo inúmeras vezes. E claro, a gente também se permite aprender coisas novas, afinal a gente vai construindo, a gente vai ampliando, as nossas relações, se relacionando com outras referências, a gente vai saindo, daquele mundo familiar, nuclear, originário. E a partir dessas outras experiências, a gente é capaz, sim, de desaprender, de aprender novos mecanismos. Não que seja simples, mas é possível, afinal isso foi aprendido. Então tudo aquilo que é aprendido pode ser, então, desaprendido. A gente pode construir outras verdades por meio disso. E a gente vai nesse processo até o final da nossa existência, porque a gente está em constituição, em construção, dentro dessa subjetividade, inclusive, até o fim. Não tem, eu acho, um momento em que a gente para e olha e fala, nossa, isso aqui sou eu, totalmente eu, meu formato, eu me reconheço aqui 100%, porque a vida é um constante movimento. Então vem uma outra experiência que nos atravessa e aí a gente tem que, de repente, reaprender coisas novas, desaprender, ter novos recursos, enfim. Então é um movimento constante. Mas é claro que a gente precisa entender que mesmo que a gente seja capaz de aprender, desaprender, relembrar, ou então às vezes se permitir esquecer certas coisas, só pra gente poder aprender algo totalmente novo, coisas que são muito mais raiz, aquilo que foi aprendido, as nossas experiências lá de trás,
que nos atravessaram de repente na existência, no momento em que a gente nem existia ainda, tem um peso maior, uma influência muito maior e até inconsciente daquelas experiências que a gente tem como adultos, como adultas. Então, é claro, tem algumas experiências que nos atravessam e que nos constituem, que estão ali muito mais presentes, sem que a gente inclusive perceba elas, porque é tão natural, às vezes é de uma fase até não verbal. Muitas coisas são de uma fase não verbal e que a gente não vai lembrar. Então eu tô agindo de uma forma aqui e eu nem sei porquê, eu tô sentindo algo aqui que eu nem sei o que é, que nem tem motivo aqui pra isso. Só que de repente aquilo te remete a uma sensação que você teve lá atrás, quando você era um bebê ainda, ou quando você era uma criança, ou então algum trauma que foi ali bloqueado e que desperta algo que vem. E aí você é atravessado, não sabe direito por quê. Por isso que a análise ela é tão importante. Então tem certas coisas que a gente vai demorar ali anos e anos dentro de uma boa análise, né, de processo terapêutico, pra de repente tentar entender e então desconstruir, né, porque a gente só consegue desaprender, aprender quando a gente entende que aquilo foi aprendido e veio de algum lugar. E com isso, então, a gente pode pensar que existem muitas verdades que são muito mais constituídas e enraizadas do que outras. E algumas dessas estruturas, elas estão até ali para além desse mundo individual, que tem a ver com essas estruturas são passadas de geração para geração, de civilização para civilização, que tem a ver com o grande contexto, né, a grande definição do que é ser um humano, né, um ser humano bípede e tal. Então tem ali toda uma condição que já vem para além da gente. Isso também é uma estrutura de verdade, de certo e errado, de moral quando a gente vive dentro de uma sociedade, daquilo que é permitido ou não. Até aí tá tudo certo, nenhuma novidade, né? Vamos agora para a parte 2. A grande questão então é quando a gente começa então a questionar essas estruturas que vão para além desse eu, que tem algo muito maior, que diz respeito ao todo, aí o negócio ele fica muito mais sério, toma uma proporção muito maior. É quando a gente sente uma resistência muito forte desse fora. Não que quebrar as questões individuais e que dizem respeito só a nós é fácil, porque ali a gente precisa então lidar com várias sensações, com tudo isso que a gente de repente nem sabe direito o que e como vem, por onde vem, mas que gera sensação de desamparo, que gera sensação de não pertencimento, de abandono, de rejeição. Então a gente precisa enfrentar todas essas sensações que nos atravessam, que estão ali e que a gente nem sempre percebe que estão ali, para conseguir então se diferenciar e se constituir como um ser individual para além desse outro que nos formou, que nos constituiu também, que nos ajudou, né, nesse processo de formação. Então a gente também precisa falar sobre a questão das expectativas que a gente precisa quebrar no momento em que a gente vai se constituindo como indivíduo. Eu sempre costumo dizer, né, que assim, principalmente tipo na adolescência, que é um período muito importante em que isso acontece, ou então que tem mais força de acontecer, e se isso não acontece na adolescência, tá tudo bem. A gente pode fazer isso em outra fase, que nem sempre a gente tem o espaço, né, para fazer as quebras e se formar como indivíduo no momento ali em que a gente é adolescente. A gente às vezes vai conseguir fazer isso depois, com outros recursos. Mas o que eu sempre digo é que assim, a função dos filhos, filhas, geralmente é decepcionar os pais, é frustrar os pais, né, ou os cuidadores, enfim, aqueles que colocam uma expectativa, né, naquele ser, naquele indivíduo, para que ele possa então viver a tua própria vida. Então é isso, quando um filho é o adolescente revolte, sabe, revoltado ali, que a gente tem muito isso, tá revoltado, é o rebelde sem causa. Não, tem uma causa, ele tá talvez tentando encontrar qual é a causa dele, e isso é um processo muito, mas muito, muito importante. O Winnicott, ele falava, né, que assim, entre um bebê que é totalmente passivo, bonzinho, calado, que não chora, e um outro bebê que chora, esperneia, esse bebê que esperneia e chora, ele tem uma vida saudável psíquica muito, muito mais íntegra, né, no sentido de que ele reivindica aquilo que ele quer, porque tem uma agressividade interna que é natural nossa, que tem a ver com esse processo de separação, e que é essencial para que a gente consiga se constituir como indivíduo. Então, se a gente não coloca força, né, nessa característica, nesse sentimento, nessa agressividade natural, se a gente não se rebela em algum momento da nossa vida, a
gente sempre vai se colocar nesse lugar de que a gente vai ser uma extensão do outro. A gente vai ser sempre o nós. A gente nunca vai ser o eu de fato. A gente sempre vai estar ali se relacionando com o eu social, o eu relacional, quem eu sou no mundo para o outro, mas não quem eu sou no mundo para mim, de acordo com os meus desejos, com as minhas vontades. Então tem quebras de expectativas e, claro, a gente também tá falando aqui de uma forma meio superficial. A gente teria que se aprofundar muito, tem muitas coisas aqui que não tem a ver só com a expectativa do outro, mas com também a expectativa que às vezes a gente constrói, que é internalizado pela expectativa que o outro tem. Então o outro nos ensina, lembra, a ser quem nós somos. Então a gente constitui as nossas expectativas e aquilo que a gente deve ser, o certo e errado dentro da nossa existência, com base naquilo que o outro nos apresenta como aquilo que é o certo e errado. Então a gente constitui a nossa vida com base naquilo que é possível, de acordo com aquilo que nos é apresentado como possível, e muitas vezes sem nem questionar. E aí que tá o lance, quando a gente começa a questionar aquilo, falar, putz, isso aqui não é o único caminho, eu posso fazer meu próprio caminho, é o momento em que a gente se rebela, é o momento em que a gente tem um corte ali, e aí o outro não vai mais gostar da gente. Então a gente tem que passar pelo medo, o medo do outro não nos amar mais, porque a gente vai ser quem a gente é. Isso é muito comum, tá? Porque se eu for quem eu sou, eu não vou de repente mais agradar esse outro, e será que o outro vai ficar? Então a gente tem muito medo do abandono, medo da solidão, né, e tudo mais. E assim, né, gente, a gente tá falando, tipo, de tudo isso, porque tudo isso é muita verdade, né? No sentido em que talvez não vai existir um momento em que a gente vai deixar de ter esse medo pra conseguir, então, romper e se rebelar. A gente vai ter que se rebelar, a gente vai ter que se constituir como indivíduo pra além desse outro, mesmo com os nossos medos, entendendo também e tipo, dando um pouco mais de força e de voz pros nossos desejos. Por isso que é um processo. Tem uma coisa que o Winnicott, ele fala em um dos seus textos que eu acho muito bonito, que ele diz assim, que nós somos todas as idades que nós fomos, todos, tudo ou nada. Não tem como nós, como adultos, então eu, a Vanessa com 37 anos, pensar só como a Vanessa de 37 anos, porque eu também sou a Vanessa de 25, de 27, de 30, menos 5, desde a barriga da minha mãe, eu já recebi esses estímulos, eu já tinha essa interação com esse outro, eu tava dentro desse outro, né? Então, nós somos e carregamos tudo isso, não dá pra gente olhar e falar, ah, não, isso aqui é besteira, a gente tem que entender, tem que olhar, tem que investigar, pra conseguir de fato, então, soltar, desconstruir e então ter essa força pra romper. Então, isso tudo, quando já é um rompimento interno relacionado à nossa vida, e é isso, a nossa vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu me sinto no direito de, é muito mais simples. Agora, quando a gente fala então dessa construção social, dessas identificações, dessas estruturas que tem a ver com esse outro, e aí a parte 3 aqui do vídeo, tudo isso é muito mais forte, a resistência, então, como eu falei, ela é muito mais enraizada, ela vai vir muito mais violenta, inclusive. É quase como se a gente não tivesse o direito de questionar aquilo que tá ali, que é posto na sociedade, mesmo que a gente sinta algo diferente. Porque tem uma ameaça aí, percebe? Quando eu olho e falo, peraí, essa verdade não é a verdade única, absoluta, existem outras verdades, inclusive a minha, isso faz uma quebra no sentido em que esse outro vai precisar, então, pensar e falar, peraí, tem outras verdades que não essa, que eu também constituí, que já tá pronta, em que eu construí toda a minha identidade, inclusive, com base nisso. Então tem uma ameaça, inclusive quase de existência. Porque a gente também tem que pensar que talvez essa decisão, essa construção, que não é fácil, de então se libertar e escolher algo para além, né, enfim, disso que nos é apresentado, ela é nossa, não é todo mundo que vai fazer essa escolha e não é todo mundo que tá nesse momento. Então a gente sempre vai ter que lidar com o outro que de repente quer se manter como outro, ou que nem sabe que pode existir para além desse outro, que pode questionar isso. Tem vários níveis aí de consciência que nem vale a pena a gente julgar, que não tem que julgar, porque cada um tá no seu processo. Mas a questão é que a gente não precisa da autorização desses outros, nem dessa sociedade que vai mudar, ou vai aceitar, ou vai fazer diferente, vai reconhecer a nossa verdade como uma das verdades, como uma verdade que seja. A gente não vai ter isso. Isso não significa que a gente não possa viver a nossa existência e ir rompendo tudo isso de dentro pra fora. E essa que é a grande sacada. Se a gente tem uma necessidade que a gente compreende, a gente já fez o nosso processo todo individual e a gente já se fortaleceu então de dentro pra fora, e agora a gente passa então a querer existir nesse mundo do nosso modo, a gente vai ter que então muitas vezes romper e abalar com todo esse mundo. E aí vem a grande sacada que volta naquela sensação de desamparo, de abandono, de tudo isso, porque lembra, nós somos todos as idades que nós fomos. Não é porque a gente já tem a consciência daquilo que aquilo vai deixar de existir, aquilo tá lá, e a gente vai ter que lidar com essas sensações, e as nossas
nossas experiências em camadas cada vez mais profundas. Então a gente tá falando aqui de uma outra camada, né? De uma outra esfera. Então é como se a gente lidasse com as mesmas coisas que a gente já lidou num campo individual, agora nesse campo social, nesse mundo, nessa existência que a gente então quer levar para esse outro e que não nos é permitida, porque é toda ameaça, baribarará que a gente já falou. Então é muito comum a gente experimentar as sensações de solidão nesse caminho. Quanto mais a gente se apropria do nosso indivíduo, né, do nosso individual, da nossa subjetividade, daquilo que é, daquilo que não é, e menos então em relação ao outro, ao que o outro espera ou não, mais eu vou me sentindo meio que solitário, solitária nessa jornada. O que não significa, de fato, é uma sensação. Porque é isso, a gente não tem mais o outro ali do jeito que ele existia, como apoio, como alguém que vai preencher certos buracos que, de verdade, nem preenchia, mas que, de repente, agora eu que vou ter que lidar com esses buracos, eu que vou ter que lidar com essas faltas. E tem um preço, né? A gente vai ter que, de repente, deixar algumas pessoas, algumas coisas, muitas coisas pra trás, às vezes verdades pra trás, fazer todo esse processo de desconstrução, por isso a gente fala muito de morte e renascimento, né, nesse processo. Pra de repente até poder encontrar pessoas que estejam no mesmo caminho, que estejam na mesma busca, no mesmo movimento. Porém, ainda assim, aquela sensação, aquela ideia de sensação que a gente tem, que é ali constituída e que a gente cresce, a gente nasce achando que aquilo que é o pertencimento, que significa então você fazer parte desse coletivo dessa forma em que todo mundo é igual, sabe esse negócio tipo da igualdade? Não é pela igualdade, nós somos diferentes e a gente precisa se lidar como seres diferentes, né? No sentido em que eu não vou aceitar esse tipo de tratamento igual porque eu sou diferente, tá tudo bem, você também é, eu também sou, e a gente pode experimentar o coletivo assim. Então, a gente precisa atualizar e ressignificar a sensação de pertencimento, senão vai ser muito doloroso, né? Então a gente tá falando aqui de uma forma madura de se relacionar com o outro sem demandar nada, e aí eu lembro, né, do texto do Winnicott também, que ele fala sobre a capacidade de estar só, que é você tá na presença do outro, o bebê tá na presença da mãe, a mãe na presença do bebê, sem um demandar do outro, a gente podendo estar só dentro da gente, né? Porque é isso, existe uma solidão interna que ela faz parte, nós estamos sozinhos sim. E a gente, eu acho, numa tentativa de tentar tapar esse buraco, de fugir da sensação de desamparo, que é a solidão, a gente vai criando recursos, a gente vai se encaixando, a gente vai se colocando, a gente vai se anulando, a gente vai se perdendo cada vez mais a gente. Então é um processo de retomada, sabe? De retorno a esse eu, a essa essência, a quem você é, sem esse outro, mas ainda assim, podendo sim se relacionar com o outro, mas é de uma forma diferente, sem que o outro te anule, sem que você anule o outro. Percebe que é uma forma de experimentar o coletivo diferente daquela pelo qual a gente talvez aprende até internalizou na nossa vida como sendo a verdade. Então, até essa verdade a gente vai ter que desconstruir. O que é experimentar o coletivo? Sem que exista uma anulação, sem que pra eu existir e pertencer, eu preciso então me adequar então a essas identidades, a essas estruturas. Não, eu tenho a minha, você tem a tua, e a gente conversa. A gente compartilha algumas coisas e tem certas coisas que a gente nunca vai conseguir compartilhar porque são verdades únicas. Existem coisas dentro da gente que a gente vai poder contar pro outro, mas ainda assim o outro não vai poder sentir da mesma forma que a gente. Mas isso não significa que a gente não possa contar e sentir algum prazer nisso, entende? É só alinhar as expectativas de qual é o prazer que eu quero sentir, de qual que é a reação que eu quero que o outro tenha. Já que no final, porque esse vídeo já tá longo demais, nem sei muito o que dizer, porque eu creio que eu já disse muita coisa e que essa é a própria jornada da vida, sabe? Não tá pronta, não tem um fim, a gente sempre vai ter que lidar com outro diferente de nós e aí reconhecer que nós também podemos ser diferente desse outro e de um outro, inclusive, do qual a gente é constituído, né? Então, aí que vem o grande paradoxo. A gente, nessa jornada, a gente vai ter que ter a força de romper com todos aqueles que nos ensinaram, e aqueles que eu digo às vezes é até dentro de um âmbito simbólico, né? Nem sempre é o outro ali uma pessoa que foi um cuidador, nem sempre são os nossos pais. A gente às vezes vai ter que romper, inclusive, com uma sociedade, né? E tudo isso que nos permite no início da nossa vida e que nos ensina então a andar, a falar, que nos abriga, nos protege, que nos amam da forma deles, e às vezes é rompendo com tudo isso é que a gente vai ser capaz, então, de caminhar por si,
aprender uma nova forma de caminhar, falar de um outro modo, aprender então que a gente pode ter a capacidade de se abrigar, a gente não vai precisar do outro, que a segurança ela tá aqui dentro, ela não tá mais no outro, porque nós não somos mais aquele ser dependente que a gente precisa ali do contato do outro. E então, de repente, em alguns momentos e muitas vezes, a gente vai ter que aprender novas formas também de amar nós mesmos e o mundo e o outro, porque até a forma como a gente é amado nem sempre é tão saudável assim. Às vezes tem muitas condições e é isso, a gente tem várias formas e nenhuma forma é certa ou errada, que o objetivo não é encontrar um culpado, sabe, na nossa história, falar, então eu sou assim por causa disso, daquilo. Não, mas é entender que a partir do momento em que eu entendo que existe algo que não me faz bem, existe um formato aqui que me constituiu e que isso me faz mal desde sempre, que eu posso criar outras formas, que eu posso encontrar uma nova forma, um novo conceito de amar e de ser amada, enfim. Então, a vida ela tem a ver com essas quebras, a gente quebra um pouquinho aqui e então aprende, constitui, forma. E é isso, a gente precisa ter essa coragem, precisa ter essa força em vários âmbitos. No âmbito individual, no âmbito familiar, e aqui familiar eu tô dizendo de modo amplo, né? Dentro daquilo que a gente entende como família nesses ambientes primários. E aí também nesse âmbito mais social, mais cultural. Entendendo que, mesmo eu quebrando com todos esses, ainda assim, minha mãe vai ser minha mãe, meu pai vai ser meu pai, as pessoas que estão lá vão ter a mesma opinião, a sociedade vai continuar sendo a sociedade. Sou eu que faço esse movimento, sou eu que me permito esse caminhar que seja mais individual e mais livre dentro da minha constituição como sujeito. Então é um caminho sim solitário, mas que de repente vale a pena. Tem um preço a ser pago, mas de repente é um preço que a gente precisa entender se é o nosso momento. Em algum momento no fim da nossa vida a gente vai querer apostar nisso, né? Porque existe um chamado aí em algum momento, a gente não sabe quando, mas em algum momento isso vem, porque isso faz parte da nossa constituição, sabe? Isso faz parte da nossa subjetivação, do nosso processo de individuação, de maturação, enfim, de ser adulto. E que não necessariamente acontece na idade de ser adulto. Então é isso, gente. Um beijo. Comenta aqui o que vocês acharam, opiniões, críticas, sugestões, o que isso reverberou aí dentro. E a gente se vê na próxima.